dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tivaltemeg de novo no pedaço. Vamos lá, senhores e senhoras, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem, fresquinha. Valtemeg deste Enem agora, do Enem 2021, primeira aplicação, né? Vamos ler o texto? Vamos nessa? Vamos lá. Olha aqui, o texto começa dizendo assim, ó. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana. Vou também, desafio lançado pela cultura profana. O que é cultura profana? A cultura mundana, a cultura não necessariamente religiosa, certo? Aí ele dá exemplo, a cultura dos romances, de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e também, igualmente, a dos homens que moravam nas cidades, né? Dos citadinos de caráter mais jurídico. Eles estão lançando o desafio, né? A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Então está dizendo que a cultura profana lançou um desafio à cultura eclesiástica. O que seria a cultura eclesiástica, gente? A cultura da Igreja Católica, né? A cultura do clero, né? Eclesiástica, tá vendo? A cultura do clero, cujo veículo era o latim, né? Então, todo mundo lembra, aliás, alguém aí já deve ter ouvido sua avó, bisavó dizendo, na minha época a gente estudava em latim. Na minha época, a missa era em latim. Ó, a missa era em latim. Você ia para uma missa, o padre pregava lá o sermão, fazia a homilia toda em latim, e você só dizia o quê? Amém. Né? Então, quando o padre fazia lá o sinal da cruz, aí você só fazia o sinal da cruz imitando o padre, mas muitas vezes não entendia muito daquilo que estava ocorrendo lá durante o ritual da missa, né? Porque aquilo é um ritual, né? Muito bem. Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele mesmo, veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos. Veja o que São Francisco está fazendo. São Francisco provavelmente não está usando o latim, ele está usando a língua mais próxima do povo, né? Porque ele veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Então, Votemeg, o que ele quis dizer? Que ele quis dizer assim, ó, existe a cultura profana, né? A cultura mundana, né? Que não é a cultura oficial, e existe a cultura eclesiástica, né? Cultura eclesiástica. Votemeg, que é a cultura da Igreja Católica, exatamente, que é a cultura da Igreja Católica. A cultura eclesiástica é a cultura católica. Nessa aqui, a língua oficial qual é? É o latim. Né? Aqui é o latim. E nessa cultura profana, qual era a língua oficial? Votemeg, a língua popular. Exatamente, aqui se usava uma língua popular. Quem vai pegar carona nessa pegada aqui, gente, são os primeiros renascentistas. Tanto é que na primeira fase do Renascimento Cultural, certo? Teve gente que usou esse recurso. Não escrever mais seus livros, nem suas peças de teatro em latim. Usar a língua toscana, que é a língua do povo italiano, a língua da rua, né? Não era a língua da escola, a língua dos mosteiros, a língua dos padres. Tá certo? Muito bem. Só que ele diz que surgiu um tal de um Francisco de Assis, um tal São Francisco de Assis. Eu gosto desse santo, principalmente porque ele é considerado protetor dos animais, né? E aí Francisco de Assis, que ele é um padre, ele era um padre, depois ele vai virar santo, né? O Francisco de Assis, ele é um padre. Então, qual é a formação dele? A formação dele é dessa, da cultura eclesiástica, da cultura clássica do latim. E aí, Francisco de Assis o que fez? Tentou levar a palavra de Deus aos seus ouvintes usando uma linguagem mais acessível. Uma linguagem mais acessível. Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar. Então, o fato dele ser um padre, dele ter uma formação oficial, uma formação eclesiástica, e usar a cultura popular para pregar a palavra de Deus, isso faz com que ele transmita o quê? Ele transmita uma mensagem acessível. Walterberg, isso faz com que as pessoas não cultas, as pessoas que não tinham, né, acesso àquela formação formal da igreja, né, pudessem também ter contato com a palavra de Deus. Exatamente. Muito bem. Esse é o raciocínio do texto.
Agora vamos ao comando da questão. Isso aqui, né? Isso aqui que é o comando da questão, que é importantíssimo. Vamos agora. O comportamento desse religioso, qual é o religioso? Francisco de Assis. O comportamento dele demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelo quê? Então, Votemeg, a igreja católica estaria preocupada? Ele estaria preocupado em levar um pouco, né, através desse padre. Esse padre vamos dizer assim, é a exceção. É o membro da igreja católica que está preocupado com as questões sociais, né? Então, o comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas por quem? Pelos senhores feudais? Os senhores feudais teriam essa preocupação social? Acredito que não. Não acredito que os senhores feudais tivessem essa preocupação social. Até porque eles exploravam demasiadamente a camada camponesa, cobrando taxas como talhas, convés e banalidades. Votemeg, movimentos heréticos. Ele falou em cultura profana, não foi? Seria isso aqui, Votemeg? Vamos ver as outras alternativas. Votemeg, o que é um movimento herético? Bom, pessoal, movimento herético, se ligue nisso, é quando você tem um movimento religioso, cultural, né, que não seja ligado à Igreja Católica ou que vá de encontro à ordem estabelecida por uma religião predominante. Então, o movimento herético é quando ele faz o quê? É quando ele desafia a cultura religiosa da época. Quando ele desafia a cultura o quê? A cultura religiosa da época. Então, qualquer pessoa que vá de encontro aos interesses de um grupo religioso ou de uma filosofia religiosa, então ele pode ser chamado ou taxado de herético. Tá? Beleza? Então, Votemeg, a cultura profana seria uma cultura herética? Sim, sim, a cultura profana é uma cultura herética. Tá? Votemeg, movimento de integrantes das cruzadas. Ei, pessoal, os integrantes das cruzadas, os participantes das cruzadas, eles não estavam preocupados com a questão da desigualdade social ou de levar cultura para o povo, né? Eles estavam preocupados em tomar dos árabes as terras sagradas do Oriente Médio e alguns deles, desvirtuando-se desse aspecto religioso, acabaram usando as cruzadas para ganhar dinheiro, comprando e revendendo produtos orientais, a exemplo das especiarias. Então, eu não acho que isso aqui esteja correto. E a letra D, corporações de ofício. Gente, também não tem nada a ver. As corporações de ofício, o que é que são? São associações de comerciantes, né? As corporações de ofício são associações de artesãos, né? Artesãos e ou comerciantes. A seção, vou também, comerciantes, exatamente. Ok? Então, não tem nada a ver com o tema aqui da questão. Votemeg, então o comportamento desse religioso demonstra preocupação compartilhada e assumida pela igreja com as desigualdades sociais, compartilha seu tempo por quem? Pelas universidades medievais? Seria isso aqui também? Era para você ficar em dúvida entre a letra B e a letra E. Só que as universidades, elas eram restritas a quem? Lembre-se disso, gente. As universidades eram restritas para a elite. Restritas. Então, se são restritas, são elitistas, então, elas não vão pregar cultura profana. Elas não vão difundir a cultura profana. Então, por isso, gente, o gabarito certamente vai ser sobre os movimentos heréticos. Então, Votemeg, essa letra aqui seria o distrator, né? Aquele item que você vai ficar em dúvida. É pertinente ao que foi discutido naquela questão, mas não é o gabarito. Deu para entender? Então, Votemeg, por quê? Porque o texto fala que desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio, né, pela cultura profana. Uma cultura dos romances da cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses. Então, cultura folclórica dos camponeses certamente não era debatido nas universidades na época. Hoje sim, mas para aquela época não. Né? Deu para entender? Nem igualmente a dos citadinos de caráter mais jurídico. Votemeg, então, mesmo que os citadinos de caráter jurídico, eu entendi. A ideia, gente, de criar regras, de criar leis. Aí alguém poderia ter pensado nessas corporações de ofícios aqui, né, que pertencem aos homens das cidades, aos comerciantes artesãos. Mas aí foge a questão da cultura popular, do acesso à cultura popular, né, de levar cultura popular ao povo.
Entendeu? Deu para entender? Beleza, senhores? Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.